Ô! Ei! Ô! Lucas, é melhor deixar que a gente explica, não? Chama a vinheta aí. Que vinheta? Ah, vinheta! Gente, o programa É Isso hoje tá imperdível. Pois é, se acomoda aí porque o tema de hoje é teatro romano. Verdade, e por isso nós abordaremos tudo sobre a peça Fedra de Sêneca. Pois é, pessoal, viajaremos no tempo e traremos tudo pra você sobre a peça, sobre o autor e as suas obras de relevo. E claro que a gente não vai esquecer de mostrar pra vocês como é que é a relação entre Fedra e Hipólito, né? Ninguém aguenta essa curiosidade. É verdade. E com certeza não deixaremos de falar da recepção, de como a população recebeu, as autoridades religiosas, políticas, porque isso é uma coisa muito importante. O autor, A peça... A recepção. tudo isso agora. Chama o autor aí. Vocês acabaram de ver o Lúcio Aneu Sêneca, o autor que a gente escolheu para o programa de hoje. Pois é. E antes de começarmos, como no passe de mágica, vocês podem analisar que estávamos em pé há poucos instantes e agora aparecemos sentadinho no conforto do nosso estúdio. O que é que tenho a dizer com isso? A nossa equipe ela é sensacional. Além disso, Vinícius, podemos destacar que o nosso programa é estritamente democrático. Por quê? A única dama que temos aqui no programa já está em posição de destaque, digamos assim. Justiça seja feita. Assim, o assunto de justiça é muito bom, mas a gente pode tratar futuramente, né? Como o assunto de hoje é Sêneca, vamos para o que importa. É verdade, a gente pode deixar esse assunto para um outro programa. Inclusive, ia dar um ótimo assunto, né? Pois bem, você que está aí dormindo ou utilizando o seu celular, é bom ficar ligado que agora vamos discutir realmente tudo sobre Sêneca, não é isso? É verdade. Inclusive, esse assunto pode cair aí nas provas de vestibular, né, gente? Enem, etc, tá indo por aí. Verdade, até porque o Sêneca é um dos grandes filósofos do estoicismo. Uma linha filosófica que costuma cair corriqueiramente no Enem, por exemplo. É verdade. Interessante não é nem isso. Além disso, a gente pode dizer o seguinte. Você fala uma frase que é determinante. O Sêneca, ele é um grande influente do estoicismo. Coisa que nem o próprio pai considerava. O pai, inclusive, ele acreditava mais ênfase aos tratados, aos assuntos do seu irmão do que do próprio Sêneca. Podemos dizer assim. Será que isso determinou de alguma forma o que ele se tornaria depois? Porque eu sei que ele teve uma posição política bastante avantajada, né? É verdade. E assim, ele como escritor estoico, ele foi um cara de grande respeito. A população o respeitava muito porque ele tomava decisões firmes sobre todos os assuntos. Agora, as posições dele, pessoais, como um cara que fazia parte do Senado, por exemplo, é uma coisa a ser discutida. E essa situação do Senado é bom dar ênfase, por quê? Porque o Sêneca, ele vem de uma cidade que necessariamente era apenas província de Roma. Então, ele consegue ocupar um cargo que, teoricamente, era exclusivo apenas para italianos. Exatamente, isso é muito interessante. Ele ocupou um cargo que não era para ser dele, mas ele ascendeu de uma forma incrível. E, na realidade, eu acho que esse ponto que tu tocaste, do fato de ser discutível, é um ponto que a gente deveria colocar, por quê? No início, apesar do Sêneca ser estoico, ele não abordava tanto do estoicismo quanto ele deveria. Então, a índole dele, por um ponto aí, ficou entre os estudiosos. Eles ficaram se perguntando aí por que o Sêneca fazia isso. Verdade. E ele só passou a realmente fazer aquilo que ele defendia perto de morrer. Porque ele foi indiciado à morte lá pelo problema dele com o Nero. E perto de morrer, que ele já estava preso, aí sim ele começou a fazer realmente o que ele pregava. É uma coisa muito importante a ser dita. A morte de Sêneca foi algo bastante memorável, mas eu acho que esse é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que é importante, pessoal, mostrar para vocês o que aconteceu na própria peça, né? Isso. A Fedra, que é o nosso ponto em particular. A Fedra, ela é uma tragédia, não é nem tragicomédia, é tragédia mesmo, né? A Fedra, ela era casada com o Teseu,
Teseu, filho de Poseidon, né? Que para os gregos era Poseidon. Ela se apaixonou, enquanto Teseu viajava, pelo Hipólito, que era filho de Teseu, embora não filho dela. Mas Hipólito a rejeitava, porque Hipólito, ele fazia tributos à deusa Diana e ele era casto. Ele queria manter a sua castidade. Então, o que aconteceu? Ela inventou que ele a havia estuprado. Lembrando que essa é a Fedra de Sêneca, Isso. né? Nós Que temos tem outra registros de mais uns 2 ou 3 autores de relevância que também escreveram uma peça semelhante à de Fedra, não é isso? Uhum, Sim. exatamente. Antes dele e depois dele também, né? Sim, sim. E com o mesmo nome, inclusive. É. Mas voltando à história, para não deixar vocês curiosos, ela inventou que o Hipólito a tinha estuprado. Sendo que aí Teseu, ao voltar, descobriu o que tinha acontecido, né? Ouviu o boato, na realidade não descobriu, ele acreditou na mentira de Fedra e pediu a Poseidon que matasse o Hipólito. O Hipólito morreu em um acidente de navio. A Fedra, por sua tristeza e por sua reputação estar abaixo, se matou. Pois é, minha gente. Vocês ficaram sabendo aí um pouco da história do Sêneca. Mas já já estamos de volta e apresentaremos para vocês mais um pouco sobre esse autor. Fica ligado. Cabeça! Tá na hora de lavar. Gostoso! Vem fazer carinho na cabeça. Suave! Mexer o couro cabeludo. Chega de lágrimas! Esfrega, 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 vai fazendo espuma. Esfrega, 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 vai fazendo massagem gostoso. Acho, chuchu, acho, lavar a cabeleira como Johnson's Baby Shampoo. Pois bem, estamos de volta aqui no programa É Isso. E agora vamos falar um pouco mais a respeito do Sêneca e essa sua obra específica, não é isso? A princípio, podemos dizer que a vida do Sêneca deslumbrou-se por 4 grandes imperadores sucessivos. Podemos citar o Tibério, o Calígula, o Cláudio e o Nero. O segundo, no caso o Calígula, como o autor Paul Veyne define-o, ele diz que foi um louco. O quarto, no caso do Nero, ele define como um megalomaníaco excêntrico. O que vale salientar aqui é que no ano 49, o Sêneca é nomeado preceptor do jovem Nero, que com a morte de Cláudio no ano 54, sucede-o durante o Império, não é isso? Verdade, Lucas. E é bom, assim, salientar que Sêneca estava exilado e que após alguns anos ele retorna a Roma e ao Império Romano e ele vai ser justamente o mentor de Nero. Isso. Então, gente, que bom, né, que o Lucas citou Paul Veyne, porque vocês sabem que a gente nunca deixa vocês na mão. A gente é um programa, além de todos os outros assuntos aqui discutidos, literário, né? E um dos livros que a gente vai citar aqui, um dos livros que foi pioneiro, assim, né, pro nosso programa de hoje, é o livro do Paul Veyne, que foi o que ele citou. Esse daqui é lindo, né? É o Sêneca, o Estoicismo. É um livro, me permite a palavra, que, como vocês podem observar, muito fácil de ser encontrado, você pode adquirir em qualquer livraria, inclusive até pegar na biblioteca da sua faculdade, da sua escola, do seu departamento. Não quer dizer que nós pegamos na biblioteca da nossa faculdade, mas os nossos produtores já se anteciparam e adquiriram esse exemplar, podemos dizer assim. Com certeza, e é um livro de muita qualidade, gente, que a leitura desse livro será fundamental e mudará como vocês pensam do que é Sêneca. É verdade. E como você vê a peça também, né? A peça Fedra de Sêneca, na minha opinião, ao olhar com que eu assisti e eu li a peça, mudou totalmente depois que eu li esse livro. Além de outros autores também, né? O André Albino de Almeida, com TCCs, monografias e teses, foram essenciais para a construção do que a gente sabe nesse programa hoje, né, gente? É um livro, me permite a palavra, que, como vocês podem observar,
muito fácil de ser encontrado, você pode adquirir em qualquer livraria, inclusive até pegar na biblioteca da sua faculdade, da sua escola, do seu departamento. Não quer dizer que nós pegamos na biblioteca da nossa faculdade, mas os nossos produtores já se anteciparam e adquiriram esse exemplar, podemos dizer assim. Com certeza, e é um livro de muita qualidade, gente, que a leitura desse livro será fundamental e mudará como vocês pensam do que é Sêneca. É verdade. E como você vê a peça também, né? A peça Fedra de Sêneca, na minha opinião, ao olhar com que eu assisti e eu li a peça, mudou totalmente depois que eu li esse livro. Além de outros autores também, né? O André Albino de Almeida, com TCCs, monografias e teses, foram essenciais para a construção do que a gente sabe nesse programa hoje, né, gente? O próprio Paul Vane, ele nos reporta uma imagem da época. Você lê o livro e você se imagina, podemos dizer assim, no ambiente de Roma naquela época em que o Sêneca ele vivia, não é isso? Verdade. E a importância de Sêneca é muito grande. Ele é reconhecido pelos mais diferentes críticos, principalmente da década de 90, como o Florencio Dupin. Ele não o considerava dramaturgo, por exemplo, mas ele era um cara tão importante, mas tão importante que ele também era citado. Para Florencio Dupin, ele o considerava como uma encenação a sua peça. Não era aquela coisa dramaturga, mas por ser essa parte da encenação, ele foi citado. Então é uma coisa muito importante que é sempre bom ser dita. O próprio Sêneca, ele se destacava por conta da sua oratória, e aí ele utilizava até os tribunais de Roma como teatros. Existem registros que a sua oratória nos fazia reportar a uma situação até literária, dramatúrgica, eu acredito. É interessante isso, gente. É interessante isso. Porque eu acho que foi essencial essa fala dele, na realidade, porque a gente precisa entender que a peça Fedra, ela, assim como outras peças de Sêneca, que inclusive ele vai citar depois, né? Ela não era certeza de que ela era feita como uma peça, ok? Alguns achavam que era um estilo de declamação para os nobres romanos, porque não há muitas características de peça, embora, como ele falou, tenha característica de drama, né, de tragédia, mas não da própria peça. Os diálogos, os monólogos, o coro não é feito como próprio para encenação. Isso é uma coisa que André Albino de Almeida fala também. Okay. Verdade. E até falando um pouco sobre isso, mesmo sendo ou não sendo peça, o mais importante é que a gente conseguia pegar as críticas nas simples coisas, nas simples palavras, nas simples atitudes de seus personagens. A crítica social era constante. A gente sempre percebia isso. E isso é muito importante a ser dito. Pois bem, esse é o nosso programa, o É Isso. Já estamos de volta. Fica só mais um pouquinho aí e o diálogo aqui irá continuar e as discussões não podem parar porque esse programa é para vocês. Os tubos e conexões Amanco são preferidos por sua tecnologia e inovação. E é por esta tecnologia que a Amanco é líder na América Latina. Ele disse América Latina? ¡Pentacampeón! ¡22 Libertadores! ¡Dile algo! 24 Coca-Cola! Dame un título. Miss Universo! Amanco, mais tecnologia em tubos e conexões. Amanco! Voltamos, pessoal. Vocês sentiram saudade? Eu espero que sim. verdade. Para a parte final do programa, vamos falar um pouco sobre a estrutura formal, os personagens, enfim. Para trazer um pouco mais sobre a estrutura formal, permitam-me até fazer uma leitura aqui, que ela inicia com um prólogo de estrutura bipartida, em forma de métrica, dímetros anapésticos. Uma forma estrutural, um palavrão, podemos dizer assim, que é própria do canto de coral, não é isso? Isso é bem interessante, gente, porque ele não inicia como prólogo. O Sêneca, ele inovou, é uma das inovações estéticas dele, porque ele não inicia, né, como um canto de prólogo. Isso. Ele inicia já com a ideia de coro mesmo, que era uma coisa que não tinha na época. Assim. O primeiro passo é um monólogo apresentado pelo Hipólito. Uhum. É
isso em relação à peça propriamente dita. E depois vem a Fedra, que ela conversa com a ama dela, né? Tentando convencer aí a ama a falar com o Hipólito pra tentar trazer o amo dele pra ela. Verdade. Verdade. E assim, ele foi um cara tão importante, gente, que a gente não pode deixar de esquecer no que foi inspirado. Então, obras obras de dramaturgias como obras renascentistas. Nossa, o Renascimento foi um dos berços de tudo que a gente vê de coisas positivas. De toda a arte que a gente tem, né? Obras renascentistas, obras latinas, obras europeias. Então a gente vê que Sêneca e a Fedra, principalmente, foi muito importante. Na segunda parte do prólogo, ele apresenta um monólogo de Fedra e o diálogo entre Fedra e a ama e Hipólito, como Amanda ela tinha falado. Também é abordado o jogo entre bens e males, racional e irracional, na primeira parte, quando há um monólogo com o Hipólito, no caso, né? Verdade, verdade. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre esses personagens, né? Até pra vocês entenderem melhor. A gente não quer... Na verdade, a gente já contou a história toda, né? Mas a gente não queria quebrar a sensação que você vai ter quando você for assistir, no caso, essa peça. Mas, Verdade, assim... e nem queremos dar um spoiler, né? Que a gente a sabe que gente- não é uma coisa legal. É uma coisa legal, mas a gente já contou a história inteira no primeiro bloco. Mas vale a pena ler, vale a pena Vale ler. a pena, gente. É sério, a gente deu spoiler, mas a gente não quer quebrar isso daí pra vocês. Assim, A culpa é deles, eu não dei spoiler não. é verdade, foi eu que falei, me matem. Não. Enfim, a Fedra, ela era esse personagem, assim, e outros atores a descreveriam dessa forma. Mas o Sêneca a descreveu como alguém bem vingativo, né? Porque ela inventou que ele a estuprou, né? Mesmo ele não tendo feito isso, e ele foi morto por causa disso. E no fim, muitas pessoas que leram, e eu acho que nós três, eu falo por mim, eu não sei vocês, mas a gente teve a mesma sensação. É A verdade. sensação de que ela não tinha se arrependido exatamente da morte dele, entendeu? Ela sentia falta por amá-lo, mas ela não se arrependia do que ela tinha feito. Verdade, e é uma das coisas que diferem a Fedra tanto de Sêneca como a de outros autores. Muito importante também, se vocês quiserem, vocês gostarem da obra de Sêneca, também lerem a dos outros para poder ter essa comparação, que é uma coisa muito importante. O interessante é que essa é uma leitura que, por mais que autores distintos escrevam a mesma peça, se é que a gente pode dizer assim, mas é uma leitura que a sua alternância é como se complementasse uma peça a outra, lhe instiga a ler cada vez mais outras peças em relação à própria Fedra, se é que a gente pode dizer assim. E eu diria, inclusive, que uma das coisas importantes de se dizer sobre Fedra, e principalmente sobre Sêneca, é que ele até aparenta um pouco com Machado de Assis, porque cada um que lê tem uma opinião diferente do que aconteceu, sabe? É uma coisa muito importante que eu acho que isso você só vai ter se você conseguir ler. Se você ler. Porque a opinião vai ser individual e vai ser de cada um. Depende de sua interpretação, não é verdade? É a máxima, não é? Ler para poder entender. Pois bem, infelizmente para uns, felizmente para outros, o programa de hoje está ficando por aqui. Esperamos receber vocês em outra oportunidade. É verdade. Inclusive, a nossa próxima oportunidade, o nosso programa, que vocês não devem perder, vai ser sobre Macbeth de Shakespeare. Gente, é sensacional. É sério. Se você quiser, leia até lá, porque é sensacional. Verdade, será imperdível. Tem sugestões para pautas para novos programas, não é verdade? E... É isso! Essa é a parte que agora que a gente finge que está conversando alguma coisa para ficar passando os créditos, É né? Isso? verdade. Gente, me dá uma água, pelo amor de verdade. Deus. pelo amor de Organizar o Deus. estudo que... Nossa. Acho que eu mereço 10 nessa prova. Nós merecemos 10. Eu também acho. A Prova falar- não, né? É uma É apresentação. verdade, é Na verdade, só a questão de falar o nome do diretor já deveria valer 10, porque Verdade. sinceramente... Será nome, que a né? galera tá batendo palma agora pra gente? Batam. Se não bater palma, a gente tá na sala essa hora batendo palma, eu só acredito. É Porque foi verdade. difícil pra caramba, né? Foi. Vocês viram a canequinha? Verdade.